Bom, essa aula vai ser para falar mais sobre esse programa, detalhar as instruções que a gente utilizou, como funciona. Aqui, ó, inclusive fazer a simulação de um programa utilizando aqui o software Master Tool. Aqui na parte superior, a gente tem aqui a única variável que foi criada no programa, que é essa variável aqui do temporizador. A gente utilizou um temporizador, que esse é um programa que a gente fez para uma partida estrela triângulo, e aí a única variável que tem, que não já vem, né, declarada de fábrica, porque nesse PLC do o XP325, utilizando esse software Master Tool da Autos, as variáveis de entradas físicas e saídas físicas também já vêm declaradas de fábrica. Então, eu não preciso declarar uma entrada, por exemplo, I00, que é essa que está aqui embaixo aqui, só de eu digitar I00 já aparece até o comentário dela, porque já vem. Agora, um temporizador é algo que eu crio no programa, e nesse caso não. Nesse caso, o temporizador é uma variável que eu preciso declarar. Tranquilo? Então, o temporizador eu preciso declarar, outras variáveis de entrada e saída físicas eu não preciso declarar nesse software não. É, aqui como é que foi distribuída aqui, como foi desenvolvida a solução. A gente fez uma partida estrela triângulo, né? Da seguinte forma, utilizamos as 4 linhas de programação em Ladder. Eu vou subir aqui para poder ficar mais fácil da gente visualizar. E aqui a gente fez da seguinte forma aqui. Deixa eu diminuir isso. Isto. Bom, esse aqui, ó, é a primeira instrução que a gente tem. Ela é normalmente uma instrução normalmente aberta, mas eu espero que na minha entrada I00 real física lá do PLC esteja ligado um botão normalmente fechado. Então, um botão vermelhinho daqueles normalmente fechado. Que se eu tenho um botão normalmente fechado ligado na minha entrada I00, que seria meu botão desliga, a entrada I00 sempre terá energia. Ou seja, essa instrução, quando o PLC estiver funcionando, ela estará sempre fechada, deixando a energia chegar até aqui. E aí eu tenho aqui, ó, de verde, esse botão aqui, que é uma entrada I01, que é uma instrução normalmente aberta, onde eu espero conectar lá no meu PLC um botão normalmente aberto para poder dar um comando de start, de liga o sistema lá estrela triângulo, a partida estrela triângulo. É, isto, exatamente. Vou colocar até de verdinho aqui o botão que seria o I01 que inicia o negócio. Então, em vermelho aqui a gente tem o desliga e em verde aqui, o quadradinho de verde, seria o botão de liga. E aqui ao final da linha de amarelo, eu vou ter a saída digital 00, que seria responsável por colocar o contator 1 em funcionamento. Ou seja, quando essa linha, a linha 1 se tornar verdadeira, energiza a instrução de saída, que é 00, e a instrução de saída vai ser responsável por energizar a saída física, output 00 lá, é onde vai aparecer 24 volts nela. Consequentemente, vai estar ligado um contator lá, que seria o contator 1, né, que é o contator principal. Então, ao pressionar esse botão, entra o contator principal. Só que esses botões, o que está aqui representado pelo quadradinho verde, eles são botões de pulso. Ou seja, um botão de impulso é aquele que você pressiona e ao soltar esse botão, ele volta para a posição dele normal. Ou seja, quando você pressiona, ele fecha. Se for um botão normalmente aberto, né? Ao pressionar, você fecha, você tira o dedo e ele volta a abrir. Então, isso ia fazer com que o nosso contator desligasse. E aí a gente implementou aqui uma instrução normalmente aberta da, da instrução lá do Q00. Ou seja, quando lá fica verdadeiro, aqui essa instrução normalmente aberta também vai fechar. Então, ela fechando, a energia vai circular por esse trajeto aqui, beleza? Bom, tendo em vista essa primeira linha, eu liguei o meu primeiro contator que é o principal, só que eu preciso de fazer o fechamento em estrela. O fechamento em estrela consiste o primeiro contator, que é o K1,
ligado com o outro contator aqui. Então, o meu QE00, que é responsável por colocar o K1, ele também coloca, fecha, assim que ele inicia, né, fecha esse contato aqui. E aí que me dá a condição, esses outros dois contatos, dá a condição da energia passar, vou colocar em vermelhinho aqui, ó, energia passar esse caminho até chegar lá na minha saída Q01, que seria a saída responsável pelo fechamento em estrela, beleza? Então, tendo em vista que eu tenho condição, entra Q00 e Q01 juntos ao mesmo tempo. Só que quando entrou o Q00, aqui também se chama Q00 na linha 3. E aí aqui eu tenho uma instrução que é uma instrução de um temporizador. Deixa eu visualizar aqui que é a instrução de um temporizador. Esse temporizador é o que eu chamei lá, com aquele de azul, chamei, que foi a variável declarada logo no início, variável temp. O nome dele é temp. E ele é um temporizador do tipo tom, que é o que está aqui, ó, tom. Ou seja, ele conta para ligar. Então, repetindo, quando entrar o Q00, fecha aqui, ou seja, entra Q00 e Q01 ao mesmo tempo, começa a contar um tempo. Qual tempo? Esse tempo aqui, ó, nessa variável do temporizador de 5 segundos. Esse tempo de 5 segundos, ou seja, após esses 5 segundos, ficará ativa. O que ficará ativa? Vou colocar aqui com uma elipse aqui, ó, essa saída do nosso temporizador ficará ativa, que é a Q desse temporizador. E aí, como eu faço para utilizar essa saída que fica ativa? Dessa forma aqui, eu preciso de nomear, coloco uma instrução, nesse caso vou colocar uma instrução fechada aqui, com o nome temp, que é o nome desse temporizador, ponto, qual variável desse temporizador vou utilizar. Porque eu tenho essa variável pt, tenho a variável in, a variável q e a variável et desse temporizador. Eu quero usar o q, que é a saída, que quando ele conta os 5 segundos lá, que é o tempo que eu coloquei, ele ativa essa saída. Então, essa instrução temp.q, ela é normalmente fechada, mas ela irá abrir quando esse temporizador contar aqui os 5 segundos. E ele inicia a contagem assim que Q0 liga. Então, Q0 e Q1 ligou, ficou 5 segundos ligado. Obviamente, essa instrução vai abrir após os 5 segundos, desligando o Q01, ok? Após o Q01 ter sido desligado, a gente vai verificar aqui que aqui embaixo também eu tenho novamente um contato aqui, uma instrução de quem? Do temporizador, que é normalmente aberta, ó, a instrução do tom lá, do temp. Então essa instrução também referente à variável Q desse temporizador, vou colocar, marcar o que ele novamente com uma elipse. Então, assim, essa saída aqui do temporizador, ela foi responsável por abrir lá em cima e desligar o Q1 e, nesse caso nosso aqui, ela ligou também essa instrução que vai ser responsável por energizar o nosso aqui, ó, a saída Q02, que é o que faz o fechamento do motor em triângulo. Então, 5 segundos depois ela desliga, vou colocar em amarelo aqui, ó, desliga o estrela para poder fazer o que? Ligar o triângulo, sem em momento nenhum desligar lá o contator principal. E uma das coisas importantes que a gente precisa de ter em mente é que é, a gente precisa ter intertravamento físico e via software também. Como esses contadores IQ1 e IQ02 nunca podem trabalhar juntos, o que eu fiz? Eu coloquei em azul aqui, ó, um contato normalmente fechado, uma instrução normalmente fechada do Q02 e de amarelo aqui, ó, eu coloquei a instrução normalmente fechada de Q01. De que forma? Linkando aqui, ó, a instrução à respectiva saída dela. De que forma? Ou seja, forma cruzada aqui. Vou colocar aqui de azul também, para que fique claro que quando um
está energizado, a outra abre e vice-versa. Ou seja, as duas saídas nunca entrarão juntos via software. E aí isso aí impede que haja um curto-circuito para uma partida estrela-triângulo. E após a gente conseguir fazer essas linhas de programação, são só essas 4 linhas para poder simular em uma partida estrela-triângulo, eu consigo simular isso nesse programa, nesse software que é o software Master Tool IEC-XE da Autos. Como que eu consigo fazer uma simulação, simular um programa aqui no Master Tool? Bom, vamos ao princípio aqui. Primeira coisa que eu só fiz o programa, tem outro vídeo lá que ensina a gente fazendo o programa do zero, passo a passo. E aí eu fiz esse programa aqui, agora eu quero testá-lo. Para testar ele, simular ele no Master Tool, aqui embaixo ele está aqui no modo pré-compile, aqui, ó, ele está no modo de compilação, ou seja, então para me conectar com o PLC de verdade. Mas eu quero simular um PLC. Então eu tenho aqui em cima, eu venho em comunicação aqui, ó, vai ter uma opção de modo simulação. Olha lá, aparece essa opção ali, ó, em comunicação, eu tenho aqui a opção de simulação. Beleza? Vou utilizar essa função, vou clicar nela e quando eu clico nela lá, ó, ela fica selecionada e aqui embaixo meu software me avisa, ó, você está no modo simulação. Uma vez que eu estou no modo simulação, agora eu preciso fazer o procedimento como se eu fosse enviar esse software para o PLC de verdade. Esse procedimento de enviar o programa que eu fiz, que está aqui na nossa tela, enviar esse programa para o PLC, esse procedimento se chama download. Então, vou fazer um download no PLC. Esse download, como eu faço um download aqui estando no modo de simulação? Eu não tenho um PLC físico conectado, mas eu consigo simular um PLC virtual através desse software. Uma vez que já está selecionado aqui no modo simulação, eu vou fazer o procedimento como se eu fosse fazer um download, que é o que? Eu vou clicar aqui em conectar login, que é essa ferramenta aqui. Eu vou fazer um login nela. Quando eu clico, ele vai me perguntar se eu quero conectar aqui em um computador, que provavelmente você vai ver o nome do seu computador, que ele está simulando um PLC com o seu próprio computador. Então aqui vai aparecer o seu computador e inclusive um endereço. Vou colocar aqui de verde. Como esse computador aqui está sem endereço, porque é um simulador, só estou simulando o endereço que aparece de IP, que é 000. Para mim está tudo certo, vou dar um OK. Sim, ele aparece outra mensagem se eu quero proceder com aquilo, que é o que a gente falou, que é o download. O download é o ato de enviar o programa que está aqui no meu computador para o PLC para ele funcionar. Então, isso me avisa aqui que essa aplicação desse dispositivo, essa aplicação não existe no dispositivo, ou seja, esse programa que está aqui no meu computador não existe nesse PLC simulado lá. Perguntando se eu quero enviar esse programa para lá. Sim, eu quero enviar. E aí, quando eu clico em enviar, ele me faz outra pergunta, se eu quero enviar também o código fonte. O que é enviar o código fonte? Porque o PLC ele tem algumas memórias dentro dele. E dentre essas memórias, ele tem uma memória que vai armazenar esse projeto lá dentro. Ao fazer o download, eu posso enviar só para a memória de trabalho, onde que ele vai trabalhar com esse programa, ele vai executar esse programa dentro do PLC. Eu posso enviar o arquivo, que é esse que eu fiz com comentário tudo bonitinho, para dentro do PLC para ficar salvo lá, de forma que quando alguém quiser pegar esse arquivo, tudo comentado bonitinho, a pessoa vai fazer o upload do código fonte. Então eu vou clicar em OK aqui sim, que eu quero enviar também o arquivo lá. Ele fala que precisa ser salvo, OK, salvo antecipadamente, né? Salvei o projeto. E aí fez o download. Agora ele me avisa que
eu já estou conectado com o PLC. Como que eu vejo que eu estou conectado com o PLC? Muda algumas das aparências. É lógico que é com o PLC virtual, que é a situação que a gente está simulando aqui, certo? Um PLC virtual. Aí ele muda as aparências em que sentido? Aqui, ó, a gente pode verificar que aqui no canto esquerdo da tela ficou ali verdinho. Está simulando que eu estou com um PLC conectado lá. Aparece ali a palavrinha connected. Então eu estou conectado no XP325 e está falando que a minha aplicação está no modo stop. E eu consigo verificar isso aqui embaixo também, ó. Que aqui embaixo eu consigo visualizar na tela aqui, ó. Vou colocar de verdinho aqui embaixo aqui, ó. Vou deixar grande para a gente visualizar que ó, tá mostrando que a minha aplicação tem stop. O meu PLC tem stop. E outra coisa que eu consigo visualizar também, vou colocar aqui de azul, é que ó, no meu barramento em LED, essa parte que vocês podem ver que está azul, ó, simbolizando que tem uma energia virtual chegando até esse ponto aqui. Então, como eu faço essa simulação do funcionamento do programa? Primeira coisa que eu vou fazer é vou simular nesse canto aqui, ó, direito da tela, a gente tem um simulador de entradas e saídas aqui, ó. Esse simulador de entradas e saídas simula como se eu estivesse colocando 24 volts nas entradas do PLC. Como eu fiz esse programa supondo que eu teria um botão normalmente fechado, ou seja, eu preciso de 24 volts no meu I00. Então eu vou clicar aqui em cima desse quadrinho e você repara que o que? Lá no meu software, o I00, que é esse aqui, ó, você pode reparar que ele ficou azul. Ele deixou agora a energia passar até aqui, porque eu coloquei 24 volts lá. Quando eu clico lá, tiro 24 volts, a tensão não aparece. Coloquei 24 volts, eu tenho energia até aqui na entrada dos meus contatos. Então eu preciso do meu I00 estar dentro, porque eu considero que ele é um botão normalmente fechado, então sempre vai ter 24 volts nessa entrada. Agora, como que eu simulo o meu software ele funcionando, o meu botão de liga? Primeiro eu vou reduzir um pouco aqui a escala de visualização para a gente poder visualizar o programa ali inteiro. Vou deixar ele aqui um pouco maior para a gente ver o programa funcionando por inteiro. Isto. Dá um zoom aqui, vou subir aqui e a gente consegue visualizar também visualização da estrutura como um todo. Bom, aqui, a partir do momento que eu clicar aqui no botão I01, lembra que eu imaginei, antes de criar esse programa, que o meu I01 estaria conectado como o I00, né? São botões de impulso. É o botão que ao pressionar uma vez, ele vai colocar 24 volts e ao tirar o dedo, ele volta de novo à condição normalmente aberta, eliminando os 24 volts naquela entrada. E aí, para mim simular as entradas, é só clicar aqui em cima. Eu estou na área de simulação ali, no simulador de botões ali em cima. Então eu vou clicar nesse botão aqui para poder simbolizar que eu estou pressionando o botão de entrada. Só que eu tenho um detalhe também. Para mim simular agora o meu PC funcionando, eu preciso de colocar ele no modo stop, no modo RAM, que ele se encontra agora no modo stop. E eu faço isso dessa forma aqui, ó, tem uma ferramenta do lado onde eu fiz o login aqui, eu fiz o login aqui. Essa ferramenta agora é de logout, quando eu quero, não quero mais ficar online com o PLC. E essa ferramenta aqui, ó, é ela que eu marco, que eu coloco o PLC em RAM. Esse aqui, ó. Aqui eu coloco o PLC em RAM e em vermelho aqui eu coloco o PLC em stop. É o funcionamento do PLC. Então eu vou colocar ele em RAM. E aí eu estou simulando que eu estou com o meu PLC conectado virtualmente, um PLC que não existe, está só virtual, mas ele está agora no modo RAM. Então, ao pressionar o I01, a minha entrada aqui no meu programa, ao simular lá no, no simulador de entradas, ao pressionar, colocar 24 volts lá,
aqui vai ser energizado, consequentemente a minha saída Q00 vai energizar. E eu consigo visualizar fazendo isso aqui, ó. Cliquei, tirei o dedo do botão, o Q00 entrou e o meu temporizador, se a gente visualizar ali, ó, ele tá contou os 5 segundos e alterou a saída. A gente consegue visualizar isso funcionando. Tirar o tempo aqui, a gente consegue visualizar isso funcionando em tempo real. Deixa eu dar um zoom, ó. Vou aqui, vou tirar, vou desligar, né? Liguei, tirei o dedo do botão. E aí, aqui, ó, eu vou energizar novamente. Vamos lá. Coloquei 24 volts, tirei, vamos ver, ó, lá, ó, o temporizador contando. Assim que dá os 5 segundos, ele inverte ali. Espero que tenha ficado claro essa forma que ele trabalha. Vou lá novamente desligar, eu pressiono, tiro o dedo do botão, ele volta a ter 24 volts. Pressiono para ligar uma vez, pressiono novamente para simbolizar que ele voltou, né, os contatos. Então ali, infelizmente, eu tenho que pressionar nesse modo simulação. Deixa eu sair aqui, ó, do modo simulação. Desse modo simulação, eu preciso de pressionar o contato que é retentivo ali, quando eu estou simulando as entradas, eu preciso de clicar uma vez para colocar 24 volts e clicar outra vez para tirar esse estado que eu deixei ali na entrada. Então ele não funciona como um botão de impulso. Eu preciso de clicar uma vez, ele vai para 1, clico outra vez para ele ir para 0. Mas dessa forma eu consegui simular e mostrar aqui o funcionamento de uma partida estrela-triângulo no PLC, utilizando o software aqui Master Tool. Para a simulação aqui que eu fiz foi para um CLP XP325 da Altos. Qualquer dúvida pode mandar lá nos comentários, manda aí durante as aulas que eu vou responder.